Olá, boa tarde. Vamos deixar aqui, está iniciar, né, a live sobre a pesquisa, uma enquete, né, online para avaliação, análise, né, de resultados de tratamentos é, com a cannabis, ou produtos de cannabis com canabinoides, e a gente terminou de acabar a Copa do Mundo. Nós estamos começando, parabéns à Argentina que venceu, torci para os argentinos mesmo, que são nossos irmãos, né? Eu dou o maior valor e o Messi, né? Puxa vida. Mas enfim, deixamos isso para lá. A ideia, gente, aqui é simplesmente apresentar o boa tarde, Márcio, e boa tarde a todo mundo. Olha, vocês desculpam qualquer deficiência técnica aqui, que eu não sei operar muito bem live em geral e muito menos aqui no Instagram, mas estamos começando a aprender, né? Boa tarde a todo mundo que está entrando. E é o seguinte, como eu falei, a ideia é simplesmente apresentar, informar vocês da pesquisa, ou da enquete, como ela é organizada, realizada, e que análises são ou podem ser feitas, e enfim, apresentar um último relatório que nós produzimos. Esse relatório foi produzido por mim, pelo colega Márcio Alves, que é médico professor da UFJF, Federal de Juiz de Fora. Essa pesquisa, ou esse levantamento de dados, ele é feito de forma online, né? Através de um questionário, uma enquete apresentada num link, né, para acesso livre e preenchimento espontâneo por parte dos pacientes ou seus responsáveis, né? Esse questionário vem sendo desenvolvido há muito tempo já. Por mim, ele tem um pouco da história do tempo em que eu fiz uma pesquisa sobre o tratamento dos autistas, especificamente com produtos de cannabis, de alto teor de CBD, né, na época. E a gente desenvolveu um pouco antes, até numa parceria com o Renato Malcher, que é um neurobiólogo, e com o Leandro Ramírez, que é um médico também de Minas Gerais, né? A gente desenvolveu um modelo de avaliação de resultados, justamente baseado aí no preenchimento autônomo, né, auto-preenchimento, o auto-respondendo, né, a respostas autônomas pelos próprios pacientes. Esse questionário, então, que inicialmente a gente, que a gente, como se diz, começou a desenvolver nessa época, eram para uma pesquisa sobre resultados de desenvolvimento das crianças epiléticas congênitas em tratamento com produtos de cannabis, sabe? E depois eu fiz um desenvolvimento bastante grande sobre esse questionário, especificamente para o autismo, que foi a base dessa pesquisa. E mais na sequência, em uma parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto, e especialmente através do Dr. Rodrigo Pastor, isso, do Pastor, né? Agora, a gente desenvolveu, junto com a equipe de lá da UFOP, um questionário mais geral. Teve uma contribuição importante do Márcio, né, do professor Márcio lá da UFJF. Então a gente hoje tem um questionário que se aplica a questões gerais para todos os diagnósticos, né, e todos os sintomas que hoje são tratados em geral, ou seja, questões gerais, e tem 5 questionários específicos, subquestionários, né, com questões sobre o autismo, sobre epilepsias,
sobre dor crônica, sobre doença de Parkinson e fibromialgia. Esse questionário foi desenvolvido assim ao longo então de anos, né, numa rede de pesquisa com múltiplas colaborações, eu trazendo isso adiante desde 2016, 16, né, que a gente começou a fazer isso. E agora foi colocado disponível essa última versão através de um link da UFOP, ligado lá ao Departamento de Medicina de Família e Comunidade da UFOP, ficou no ar, ficou aberto, né, por um ano. E ele serviu para a gente fazer, digamos, um piloto, uma avaliação aprofundada. E esses resultados que eu estou trazendo para vocês, só os resultados gerais, digamos, não específicos sobre nenhum diagnóstico, mas considerando diferenças. Nós vamos apresentar, então, aqui rapidamente a visão geral da população, quem respondeu, características deles, resultados por diagnóstico, por tipo de sintoma, né, queixa principal apresentada e efeitos colaterais, tipos de efeitos colaterais, gravidade e também resultados comparativos por tipo de produto de cannabis, baseado na proporção de THC e CBD, que é, como eu disse, o último relatório que a gente fez e foi numa colaboração com o professor Márcio. Então vamos logo para o texto. Eu vou apresentando o texto, lendo aqui mesmo, vocês me desculpem se estiver um pouco formal demais, mas é o que eu acho que é melhor ler diretamente o texto do relatório. Alguns de vocês já tiveram acesso e quem mais quiser buscar nas minhas redes sociais tem acesso ao relatório, a um link para lê-lo, entendeu? Então, com relação à enquete, eu vou explicar um pouquinho melhor ainda. O fato é o seguinte, olha, nós vamos apresentar aqui os resultados que são análises estatísticas, né, dessa primeira enquete nacional, é a primeira, com certeza, sobre o uso terapêutico de cannabis ou produtos de cannabis no Brasil na atualidade. Os dados foram registrados pelos próprios sujeitos, né, como eu falei, entre 10 de 2020 e 12 de 2021, um pouco mais de um ano, em formulário eletrônico disponibilizado através do Google Forms, que é o recurso da Google para isso, né? As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o app Info e os resultados são apresentados considerando significativo o que tiver dentro do erro alfa de 5%, né? Ou seja, com um nível de confiança de 95% aproximadamente. A participação na enquete é espontânea, não aleatória, quer dizer, a gente não faz seleção de pessoas, não sorteia, não faz seleção de grupos de controle ou não, mas então esses dados eles têm certas restrições na sua projeção para populações em geral. Você não pode, como se tenta fazer, com algum nível de erro nas pesquisas amostrais, né, como a gente viu nas eleições o tempo inteiro, são pesquisas amostrais e que procuram, então, refletir com algum nível de precisão bem documentável, né, uma população, a população em geral. Aqui não, a gente está simplesmente trazendo as informações que estes pacientes registraram. Pode ser que a gente não consiga estender isso para outras populações, mas certamente, considerando a fidelidade dos dados, é verdade que eles registraram essas informações, então elas dizem alguma coisa, nesse caso aqui, sobre mais de 550 pessoas em tratamento, mais de 800 respondentes em geral, porque uma parcela ainda não tinha começado, né? Então, pelo menos a nível de provocação de reflexão, especialmente no que toca a comparação de resultados entre categorias diferentes
da base, né? Por exemplo, pessoas usando produtos de cannabis, pessoas, com mais THC, pessoas usando produtos com mais CBD, essas diferenças elas são interessantes de se olhar, porque nesse aspecto pode-se pressupor que a alocação das pessoas aí foi conforme ela está na população, ou pelo menos nesse grupo que registrou, né? Então, não é desinteressante, ao contrário, traz informações que, se não são comprobatórias, né, ou probatórias, pelo menos elas nos fazem refletir, e certamente essas aqui colocam em questão muito o que ainda é senso comum. Hoje mesmo eu acabei de ver comentários aí em rede social sobre um artigo de um psiquiatra no jornal o Globo, condenando assim de forma veemente o uso medicinal de canabinoides para qualquer alteração psiquiátrica, né? Assim como se você abre o Google e vai perguntar sobre THC e CBD, você vai ler um documento da Associação Brasileira de Pediatria que parece uma brincadeira, dizendo que o THC é mau, o CBD é bom, nesses termos mesmo. Ou se você abre o Google sobre risco de esquizofrenia e uso de cannabis, você vai encontrar falsificações mesmo, grosseiras, sobre estudos científicos que não levam a conclusões significativas nesse sentido, e as pessoas colocam dados falseados, no sentido de apresentar um risco muito alto ao uso em geral de maconha ou canabinoides ou da cannabis, em específico o uso medicinal também, e ainda mais específico o uso dos produtos com THC. A gente vai ver aqui que os resultados desse grupo de pacientes são bem significativa e consistentemente contrários a essas visões que eu sustento que são preconceituosas, né? Mas, enfim, com relação à pesquisa, olha, foram 865 pessoas, sendo 553 já em uso e 312 ainda para começar. A idade média, 36 anos, a mediana, 37. 25% dos pacientes, dos sujeitos, né, da pesquisa tinha até... Eu falo às vezes pesquisa ou enquete porque para mim eu estou usando esses termos de forma não rigorosa ou aberta, né, digamos. Então, 25% tinha tinha até 15 anos, né, e 25% mais de 52. A idade máxima foi 103 e a mínima um dia. 103 anos a máxima e a mínima um dia. Houve um equilíbrio quase completo de gênero, sexo masculino e feminino, e a boa parte desses pacientes estavam ligados a associações, né, de pacientes, distribuição de produtos cannabis aqui no Brasil. Eu acho interessante só registrar que foram mais de 100 associações que foram referidas. Então é uma amostra bem dispersa nesse aspecto, e também com relação a profissionais de saúde, médicos em específico. Houve, é claro, uma concentração muito grande de pacientes meus, mas uma dispersão também muito grande. Então, uns 45%, alguma coisa próximo disso, eram pacientes meus, mas o restante estava distribuído também por mais de 100 registros de profissionais diferentes, e boa parte dos pacientes também não estava ligado a associação nenhuma, nem a profissional nenhum fazia uso espontâneo, faz uso espontâneo. Com relação aos diagnósticos, olha, considerando, né, os que foram os dois primeiros diagnósticos ou sintomas referidos as respostas, né, os dois primeiros registrados no sistema do Google Forms, a gente tem a seguinte distribuição, ó. Os 10 primeiros. Dor crônica, primeiro, com 182 casos, 21%. Autismo, bem próximo, 177 casos, ou 20%. Ansiedade, 174 casos, ou 20% também.
insônia 165, 19%, fibromialgia 12%, 105, epilepsia 93, 11%, TDAH 60 pacientes, 7%, depressão 50, 8%, artrose 44, dá 5%, e Alzheimer 30 pacientes, 4,5%. Aí entram outros na sequência, né? Fadiga, dependência química, asma, câncer, mais ou menos 3% dos pacientes referiram esses distúrbios, né? Doenças inflamatórias crônicas, outros distúrbios neuropsiquiátricos, distúrbios neurodegenerativos, né? Em geral vão compor o restante, quase todos, sabe, dos casos, né? Vamos ver se eu consigo inverter a tela aqui. Eu não sei se eu consigo. Eu queria mostrar alguma coisa na tela, mas como eu disse, eu não tenho muita habilidade com esse... acho que está aqui. Está aqui, já achei. Muito bem, gente, então. Olha, uma tabela ampla, vamos ver se dá para ver aqui, enfim. Não, tem que afastar um pouco isso. Enfim, uma tabela mais ampla dá para a gente ver essa distribuição global aqui, para vocês terem uma ideia da diversidade, né, de distúrbios que são referidos nos diagnósticos ou queixas relatadas pelos pacientes, né? E foram registrados também aqui distúrbios com frequência menor, né? Bruxismo, distúrbios alimentares, enfim, paralisia cerebral tem alguma frequência. É uma distribuição muito grande de problemas e com certeza tem um grupo muito significativo de distúrbios psiquiátricos, né, aqui para a gente considerar. O que eu quero chamar a atenção, o que eu acho importante, porque isso é simplesmente um retrato de realidade, né? Então não sou eu que estou dizendo que pode-se tratar esses problemas com canabinoides. São esses os problemas que os pacientes registraram como suas motivações, seus diagnósticos, suas queixas principais para buscar o tratamento com canabinoides ou para já estar fazendo esse tratamento, né? Então é muito importante registrar isso, porque há uma tentativa ainda bem presente dentro da área médica. Eu acabei de citar esse artigo de um colega psiquiatra recém-publicado no Globo, de restringir, né, essas prescrições, sejam as poucas especialidades ou certos diagnósticos muito limitadamente, ainda que se vai alegar que existe ou não existe, né, níveis de evidência totalmente seguros para prescrever, o fato é, as pessoas estão buscando esse tratamento. E do meu ponto de vista médico, ético, né, não há dúvidas que se justifica. Porque nós, sempre que prescrevemos alguma coisa na medicina, eu acho que a gente tem obrigatoriamente que pensar em dois aspectos simultaneamente, ou seja, aquilo que a gente sabe de eficácia ou efetividade, segurança de que aquilo funciona ou pode funcionar, e aquilo que a gente sabe de risco ou potencial de dano, né? E a gente faz essas escolhas de tratamento, de indicação, de prescrição, de orientação médica, baseada em realidades alternativas. Ou seja, se usar cannabis, se usar um produto de cannabis, você tem tais chances de efetividade, ainda que você não tenha uma certeza muito alta, porque ainda são poucos estudos de eficácia, né, com nível de evidência mais alto, ou seja, ensaios clínicos em geral, ainda tem um universo limitado em relação aos tratamentos com canabinoides em geral, ou com produtos de cannabis
né, em geral. Então você tem, ainda que você tenha alguma insegurança, você tem um potencial reconhecido, por exemplo, nesses dados a gente vai mostrar agora de resultados, entendeu? E tem um nível de segurança muito alto também, de baixa toxicidade. Aí você vai discutir, a psiquiatria, por exemplo, vai discutir riscos cognitivos, riscos psicocomportamentais. Tudo isso merece avaliação, estudo, essa avaliação se há riscos maiores de THC ou CBD, que se afirma como certeza, mas certeza com certeza não se tem, né? Matéria de avaliações, tudo isso deve ser feito. Mas você não pode ignorar que a segurança dos canabinoides em relação aos agentes que alternativamente são usados para esses mesmos sintomas e queixas, a segurança é máxima dos canabinoides, seja da planta cannabis, seja CBD de qualquer maneira, seja THC de qualquer maneira. Não há nada que indique que você possa sequer comparar com o mínimo de razoabilidade os riscos que apresenta o uso crônico de canabinoides e o risco que apresenta o uso crônico de risperidona, por exemplo, ou de todo e qualquer ou quaisquer os agentes anticonvulsivantes em geral. Então é óbvio que se você, ou os agentes ansiolíticos em geral, soníferos em geral, a medicação para dor crônica, para doença inflamatória crônica. Então a gente tem mesmo que seja uma segurança ainda questionável sobre eficácia, a gente tem evidências clínicas de efetividade, quer dizer, resultados na prática, e tem uma segurança de não toxicidade, de risco, né, muito baixa, comparada aos agentes que, em geral, estão sendo usados. Isso justifica o uso, certamente, nessa gama ampla que a gente acabou de referir, de problemas, né, ou diagnósticos. Com relação a aspectos antes do início do tratamento, é importante falar da população, é o seguinte, primeira coisa, com relação às condições de saúde dos pacientes, havia um registro de, digamos que, uma insatisfação, né, níveis muito insatisfatórios de saúde. Vamos ver se dá para ler alguma coisa aqui, a gente vai alternando assim um pouco, fica um pouco torto, né? Mas é isso, olha, antes do início do tratamento com canabinoides, 77% dos sujeitos lá consideravam a qualidade de vida ruim ou muito ruim. 73% muito insatisfeitos ou insatisfeitos com a saúde. E 85% apresentavam sintomas de moderada até extrema gravidade, né? Olha, um percentual alto, né, de pacientes tiveram pelo menos uma internação, né? E mais de 45% pelo menos uma visita a pronto-socorro. Quer dizer, isso dá uma ideia de que é uma população com distúrbios relevantes, importantes, em geral, que levam, por exemplo, a uma frequência alta, certamente alta, de visitas a pronto-socorro, internações e níveis muito ruins de percepção de qualidade de vida e saúde, né? Com relação ao tempo de uso dos produtos, a gente tem 25% com menos de 4 meses, mas também 25% com mais de 2 anos de uso. Então tem uma faixa grande de pacientes aí, metade dos pacientes, entre esses 6 meses, né, aproximadamente 2 anos. Na população dessa base de dados, né, 70, quase 80% dos pacientes relataram uso de produtos com predomínio de THC. O predomínio de THC
eu considerei aqueles que têm produtos meio a meio, que registraram os produtos meio a meio, e aqueles que registraram produtos de alto THC. E por predomínio de CBD, eu registrei aqueles que a gente consolidou aqui, né? Aqueles que registraram produtos de alto CBD ou de CBD exclusivo, isolado, né? O modo de administração predomina bastante a via oral, né, na forma de óleo, mas também a gente tem uma parcela importante de pacientes usando por via aspirada, ou seja, somada ao óleo ou não. Né? Então, mais de. Deixa eu dar uma chegada. 84% dos pacientes tiveram uso em óleo, né? E 23% foram vaporizada. Outras formas associadas ou não, na alimentação, em gastrostomia, por tópica, né, em pele, sublingual, nasal, enfim, mas predomina largamente nesse grupo aqui o uso oral na forma de óleo ou vaporizada. Considerando, gente, os resultados em geral, a gente tem esse gráfico sintético aqui, e esse gráfico está mostrando o seguinte, os percentuais de resultados de melhora ou melhora acentuada, seja de a percepção de saúde, percepção de qualidade de vida, percepção do sintoma principal e também internações e visitas a pronto-socorro. E o resultado de retirada ou redução de medicamentos, sim ou não. Então, assim, aproximadamente 50% dos pacientes retirou e 50% reduziu medicação. Se sobrepõem os dois, né, retirada ou redução de medicamentos, está na mesma ordem dos outros resultados gerais aí, na faixa dos 80% até próximo de 90%, às vezes, de resultados positivos, como nos casos de percepção da qualidade da saúde, percepção da qualidade de vida, percepção de sintomas principais, todos esses estão acima de 80% de resultado de melhora ou melhora acentuada, né? E os outros um pouco abaixo, com relação a reduções em relação à ida a pronto-socorro e internações, estão na faixa aí de melhora ou melhora acentuada, né, na percepção dos pacientes, na faixa dos 60%, né, por cento, que eu considero um resultado excelente, com... peraí, resultados são o quê? Espetaculares, sim. Mas são resultados muito positivos e ainda que, veja, vou repetir, a gente não pode transformar isso aqui numa ideia de eficácia, nem quando a gente olha sintoma por sintoma, né, ou diagnóstico por diagnóstico, mas certamente a gente tem uma base onde as pessoas registraram esses resultados. Eles são reais. E é interessante, porque quando a gente olha para os efeitos colaterais que vêm logo abaixo, eles também são resultados realistas. Então, não há motivo para a gente desacreditar os resultados positivos e acreditar só no negativo. Então, olha, quase 35% dos pacientes registrou algum efeito colateral, alguma presença de efeito colateral. Porque quando a gente vai analisar esses efeitos, né, a gente vai encontrar os seguintes efeitos mais presentes. Né? A gente tem a, a eu preciso aumentar um pouco, senão eu não consigo ver. Isso, agora sim. Então,
Sim, sim, é isso. Eu fiz uma análise específica, gente, ainda sem entrar no detalhe de quais os efeitos, sobre a diferença de efeitos colaterais. Vai ficar maior, agora vai dar para vocês verem na tela também. Isso. Diferença de efeitos colaterais entre populações mais jovens ou mais velhas. De novo, é aquilo que eu disse. Quando a gente tem a possibilidade de comparar e os volumes de pacientes são grandes o suficientes, já dá uma ideia interessante em termos de resultados por estratificações específicas. Né? No caso aqui, a gente está considerando o resultado de efeitos colaterais, simplesmente frequência, né? De efeitos colaterais entre menores de 5 anos e os maiores de 75 anos. É uma diferença grande, né? Você vê, você teve 45% de resposta de presença de efeitos colaterais entre os menores de 5 anos e 25% entre os maiores de 75 anos. É uma diferença bem grande, mas ela não é uma diferença estatisticamente significativa. Então você não pode dizer que nesse grupo aqui você tem mais efeitos colaterais entre os idosos do que as crianças, considerando o nível de erro estatístico que a gente adotou, que foi 5%. Mas certamente há uma indicação de uma diferença. Essa diferença talvez ela seja algo que a gente vá realmente notar na clínica. Em geral, para mim, como médico, isso me ajuda a pensar, olha, realmente eu devo esperar menos efeitos colaterais na população mais idosa, ou nos adultos e idosos, do que nas crianças, eventualmente crianças e adolescentes. Agora, em relação à modificação dos medicamentos, também não houve diferença, eu esperava que houvesse, porque é com certeza uma indicação de risco específica, né? Com relação aos tipos de efeitos colaterais na população toda, que dá para ter uma ideia bem legal, a sonolência certamente é o efeito de longe mais referido, 20% dos pacientes referem sonolência, alterações psicossensoriais, como zonzeira, ansiedade, representam em conjunto o segundo, referido por mais de 6% dos pacientes. A sensação de boca seca, referida por 4%, e alteração de trânsito intestinal por 2%, e você tem várias alterações menores, como aumento de pressão, queda da pressão, enjoo, náusea, aumento de apetite, distúrbio de sono, outras alterações menores, né? Então, esses são, em geral, os efeitos colaterais relatados. Eles são bastante congruentes com a literatura de pesquisa médica de tratamentos em geral com canabinoides, seja THC ou CBD, basta qualquer revisão sobre essas pesquisas, seja para epilepsia, seja para doenças inflamatórias crônicas, seja para dor crônica, enfim, outras doenças autoimunes, etc. Você vai ter mais ou menos esse conjunto de questões como os principais efeitos colaterais, né, apresentados. Uma coisa muito importante, é que neste grupo, que não é, repito, representativo com toda a segurança das populações, né, em geral, da população brasileira ou de usuários, ou muito menos mundial, mas neste grupo não houve identificação de de efeito colateral grave. Hoje em dia, na minha experiência médica, eu quero deter um minutinho sobre isso, porque isso pode ser importante, que é o seguinte, a gente não tem como separar certos aspectos da doença, eventualmente, dos efeitos colaterais dos agentes em geral, das associações de agentes e daquilo que seria eventualmente um efeito colateral de canabinoides propriamente dito. Porque, por exemplo, se eu estou tratando efeitos colaterais como
ansiedade, que tem uma frequência relativamente grande, ou outros distúrbios psíquicos, alterações mais intensas, que são bem mais raras, mas podem aparecer no tratamento dos pacientes, assim que entra com canabinoides, enfim, seja na associação ou não. Esses eventos são já esperados na população que a gente trata. Então é difícil você definir com consistência que aquilo é um efeito colateral, ou, melhor ainda, você definir com consistência se ao final o produto está produzindo segurança, proteção, tratamento, ou está aumentando o risco. Não sei se eu estou deixando vocês um pouco confusos, mas o que eu estou querendo dizer, vamos pegar um exemplo concreto. Eventualmente, eu já vi isso, se inicia canabinoides no tratamento de uma pessoa com epilepsia e tem aumento de crises convulsivas. É bastante raro, mas isso pode acontecer. Isso quer dizer que os canabinoides aumentam o risco das pessoas em geral, ou até daquela pessoa especificamente, em ter crises convulsivas? Em princípio, não, porque em princípio o que é consistente é que os canabinoides tratam diversos distúrbios epiléticos. Pode ser por associação, pode ser pela forma como foi administrado. No tempo, né, eu aprendi a iniciar com doses relativamente mais baixas, ou mais baixas do que eu esperava ser as doses terapêuticas, né? E ir subindo para que cada paciente encontre seu nível terapêutico, e isso parece muito congruente com fitoterapia em geral, e tem funcionado bem, entendeu? Então hoje eu, como profissional, dificilmente eu vou me lembrar de um caso aqui que eu tenha interrompido o tratamento por efeito colateral. Lá no inicinho, quando eu comecei a tratar, eu fiz isso por insegurança. Hoje quase nunca faço. E vou dizer, existem ainda questões muito difíceis de serem decididas também sobre a possibilidade de tratamento conjunto ou uso monoterapêutico dos canabinoides nos mais diversos problemas, especialmente os neuropsiquiátricos. Então existem terapeutas, profissionais que têm ousadia de retirar mais rapidamente drogas neuropsiquiátricas em tratamentos com canabinoides. Eu pessoalmente procuro fazer uma substituição progressiva e lenta, respeitando o risco, né, de haver piora nessas retiradas, mas isso retarda resultados positivos e algumas vezes pode inviabilizar tratamentos. Então, às vezes, essa ousadia de retirar de uma vez, suportar turbulências maiores, pode ser recompensada com resultados melhores, né? É uma decisão clínica que deve ser avaliada, e eu estou dizendo que nada disso deve nos induzir a ideia de que não, os canabinoides não podem ser usados em pessoas esquizofrênicas ou que têm risco de esquizofrenia, por exemplo, porque alguém, em alguma circunstância, teve desencadeado um surto psicótico em uso de canabinoides. Quem lida com autistas, por exemplo, deve esperar encontrar surtos psicóticos. Quem lida com bipolares, quem lida com esquizofrênicos propriamente, deve esperar. E a experiência que eu tenho, esse registro até onde a gente consegue ver, indicam que é bem o contrário. Canabinoides são estabilizadores de uma atividade neuropsíquica desordenada ou hiperativa, e em geral vão controlar esses distúrbios e não provocar o aumento deles. Eu costumo até apostar que na dose certa vão controlar praticamente sempre. É claro que a medicina sempre vai ter uma diversidade de resultados muito grandes, mas eu aposto, é isso, que os efeitos básicos no sistema nervoso central dos canabinoides, especificamente THC e CBD, é inibitório ao fim dessa hiperexcitabilidade. Então, isso vai resultar potencialmente sempre, né, ou em geral, em
proteção, equilíbrio, redução de sintomas dessa ordem excitatória, crises convulsivas, crises psicóticas, surtos de irritabilidade, agitação, delírio, insônia, né? Tudo isso. Então, na minha visão, os resultados são congruentes, né? Assim, é, são produtos de segurança para esses tratamentos, ao inverso, porque certamente, de novo, é muito mais seguro usar isso do que a risperidona, do que Depaquene como estabilizador de humor, ou Ritalina para equilibrar pacientes com TDAH, enfim, sob qualquer base de comparação, né? Enfim, vamos considerar resultados por diagnóstico e nós já estamos avançando bem para a parte final, tá bom? Deixa eu dar só uma olhada aqui onde está isso. Tem um gráficozinho legal, acho. Isto. Eu vou virar a tela aqui para a gente ver o gráfico. De novo. Esse é um gráfico de média, né, percentual daqueles resultados, mesmos resultados que a gente viu adiante distribuídos aí, a melhora e melhora acentuada em qualidade de vida, em saúde, no sintoma principal, né, intensidade do sintoma principal, gravidade dele, melhora em relação à internação, melhora em relação à necessidade de visitas a pronto-socorro e melhora também em relação à retirada, considerando que retirada e redução de medicamentos é melhora e em geral para a proteção. Eu vou falar uma coisa até ousada aqui e acho que deve ser, a gente tem que considerar, sabe? Eu tenho pensado assim mais em termos de uso crônico de medicação como a medicação antipsicótica, que hoje se aplica para crianças autistas, ou medicação como anticonvulsivantes, para crianças com condições epiléticas. Eu tenho a forte impressão, e bem fundada, não fiz nenhum estudo aprofundado disso, mas é uma aposta que eu acho que vale a pena ser considerado, que esses pacientes têm expectativa de vida, em média, né, reduzida em comparação com a população em geral. Quanto mais grave os casos, menor, obviamente, a expectativa de vida, ou maior essa diferença. E eu acho que posso apostar com segurança que a toxicidade de médio e longo prazo desses medicamentos tem um papel importante nisso, entendeu? Pensa, por exemplo, no distúrbio endócrino-metabólico, nos distúrbios endócrino-metabólicos que os antipsicóticos em geral vão provocar em crianças usando drogas assim por década, né, ou vários e vários anos. Enfim, resultados em geral, olha aí, ó, os resultados melhores, né, curioso até para mim, doença inflamatória crônica. Não era um número muito grande de pacientes, então nós nunca vamos ter, por exemplo, apesar do melhor resultado geral, um resultado que seja diferente estatisticamente entre esse grupo da doença inflamatória crônica e qualquer outro grupo que está aqui embaixo, do lado de cá, né, com resultados um pouco piores. Mas, de qualquer maneira, a gente vai encontrar médias nessa faixa de 90, 80. Isso aqui é uma média de resultados positivos ou muito positivos, né, melhor ou melhor acentuada, por diagnóstico, né, cada um desses. Como tem alguns que você tem um conjunto maior, como fibromialgia, por exemplo, você tem um número bem maior do que doença inflamatória crônica, então você já vai encontrar uma frequência de resultados mais expressivos, diferentes. Doenças como Alzheimer, isso para mim, a depressão, inclusive, olha, são doenças onde a gente vai encontrar resultados menos impactantes, no sentido de melhor acentuada, sabe, de sintomas ou melhor acentuada de saúde e qualidade de vida, ao passo que nesses aqui a gente pode esperar isso bem mais, né? Nesse grupo do lado de cá. Pode-se dizer com alguma segurança que essa diferença é
representativa da realidade em geral? Não exatamente, mas corresponde à minha visão clínica, com certeza, em alguns aspectos bem corretos. Me impressionou bastante, fiquei muito satisfeito que ainda que a gente não tenha é, resultados assim tão expressivos em termos de melhora de qualidade de vida, sintoma principal, por exemplo, em Alzheimer ou Parkinson, né? Comparado com esses aqui, fibromialgia, dor crônica, por exemplo, até autismo, né? Insônia, ansiedade, enfim, resultados melhores. Aqui, mesmo que você não tenha resultados tão impressionantes, no que toca a aspectos bem objetivos como internação e idas a pronto-socorro, aí não teve diferença não. Os resultados em Alzheimer e Parkinson são igualmente muito bons também. O que também nos anima muito, né? Que ainda que você não tenha, isso, vê, eu digo para os meus pacientes hoje em geral, é muito difícil você criar uma expectativa, ou em geral essa expectativa será falsa, né? De que um paciente com Alzheimer ou com Parkinson vai, com tratamento com canabinoides, recuperar condições anteriores ao início da doença neurodegenerativa. Não, já há algum grau em geral de degeneração que não se recupera. Você melhora a qualidade de vida, melhora a saúde em geral, melhora a necessidade de internações, melhora a necessidade de idas a pronto-socorro, mas você não consegue alterar de maneira absoluta, né, essas do história natural de doenças neurodegenerativas. E eu não sou capaz de apostar hoje, para mim é uma questão bastante em aberta mesmo, se interfere e em que medida interfere com a evolução desses quadros. O que eu posso dizer é se a gente tem uma segurança de que isso aí, olha, melhora sintomas num certo nível, com um percentual que justifica o uso, e melhora aspectos objetivos de saúde, o que é muito bom, né? Talvez indicando que para esses pacientes tenham efeitos homeostáticos mesmo, né, ou de melhora de metabolismo, efeitos positivos em geral, que é bem possível, não é alguma coisa que a gente possa ter certeza, né? Mas, enfim, os resultados são esses. A minha visão é que são em conjunto resultados excelentes, impactantes, né? Em todos esses diagnósticos indica que percentuais muito significativos, e aqui depois está uma análise mais aprofundada sobre onde houve diferença estatística. Não é necessário a gente passar por isso. Depois, quem tiver interesse, procura vasculhar o resultado do exame. E eu queria ver então o último aspecto, gente, que é essa questão dos resultados em relação aos produtos de CBD e THC, entendeu? Eu vou ler aqui também, vou diminuir um pouquinho. Deixa eu diminuir um pouco. Como eu enxergo muito mal, fica difícil às vezes para eu ler quando não é uma coisa muito grande. Eu preciso ler. Também eu posso aumentar aqui. Posso. Já melhorou. Ó, vamos lá, é o seguinte. Então a gente procurou fazer uma análise estatística comparativa dos casos em uso de 4 categorias: alto CBD, alto THC, meio a meio e CBD isolado. Então usamos essas 4 categorias e usamos também o agrupamento dessas 2 a 2, sendo, como eu já falei, alto CBD e CBD isolado considerado predomínio de CBD, e meio a meio e alto THC considerado predomínio de THC. Por que meio a meio é considerado, na minha visão, no grupo de pesquisa, considerado predomínio de THC se é meio a meio? A base do raciocínio, que é clínica, de novo nesse caso, é de que
o THC é, do ponto de vista clínico, muito mais potente do que o CBD. Como é que a gente pode comprovar isso? De novo, é fácil, basta vasculhar as pesquisas que estão publicadas sobre o uso medicinal dos mesmos sintomas ou diagnóstico, ou de sintomas e diagnósticos diferentes, com tratamentos à base de CBD e à base de THC, que você vai ver diferenças muito, muito gritantes no sentido de doses muito maiores quando os tratamentos são à base de CBD. Então você vai ter tratamentos à base de THC, independente da faixa etária, até com 2 miligramas, 10 miligramas, 20 miligramas de THC, máximo, infrequente, raro, 200 miligramas de THC por dia. Não é comum você encontrar tratamentos assim. Ao passo que, ao contrário, tratamentos com 100 miligramas de CBD, 200, 500, 1.000, 2.000 miligramas de CBD por dia, são tratamentos razoáveis, exatamente por causa disso. Do ponto de vista neuroquímico, o que eu pude pesquisar e o que está indicado é que o CBD tem, não o CBD, perdão, que os receptores para canabinoides no nosso sistema nervoso central, que são justamente, né, o locus de ação onde se dá, ou a partir do que, né, se dá aquele efeito de inibição ou redução da hiperexcitabilidade neuronal, que para mim é um efeito fundamental dos canabinoides, um efeito básico ou central deles no sistema nervoso central. Ocorre que esses receptores eles têm uma afinidade maior para o THC. Então, quando o THC adere a esses receptores, ele permanece mais tempo ligado e, portanto, mais tempo atuando. E o CBD tem uma afinidade menor, então o CBD vai necessitar, em geral, por isso mesmo, de doses maiores para conseguir manter o mesmo efeito. E eu vejo isso em relação a todos os efeitos em geral. Muita coisa, gente, deve ser pesquisada, vai ser, está sendo, ainda pouco e ainda insuficiente, eu acho, em relação a essas diferenças de efeitos de produtos com mais CBD ou com mais THC, das diversas proporções entre eles. Eu disse, muita coisa ainda vai ser investigada e descoberta, mas no momento, eu pelo menos tenho segurança disso que eu acabei de falar. Os estudos neuroquímicos mostram maior aderência, né, do THC aos receptores específicos do sistema nervoso central para canabinoides e do que os do CBD. E na clínica, os estudos clínicos mostram dosagens muito maiores de CBD do que de THC para os mesmos tratamentos ou similares em geral, tudo convergindo para isso, que é o que, na minha experiência clínica, também se confirma. A gente tem, ao usar THC, uma potência muito maior. Eu digo, normalmente, o que a gente consegue com 1 miligrama de THC, você vai precisar de 10, 20, 50 ou mais miligramas de CBD. Essa é mais ou menos, né? Vai variar muito de paciente para paciente. Vai ter pacientes que vão ter resultados excelentes com produtos à base de CBD e ruins com produtos à base de THC, e o inverso também, vai ter pacientes que vão ter resultados excelentes e etc. Tudo isso ainda é, na minha visão, matéria de estudo, de segurança. O que a gente tem em segurança em geral, você vai ter efeitos similares, a base da ação é mais ou menos a mesma, e os efeitos do THC são muito mais potentes. Analisando nessa base de dados os resultados entre esses diversos categorias, né, de produtos, seja alto THC, alto CBD, meio a meio, o CBD isolado, né, considerando isso tudo, eu fui analisar todas as categorias de melhora acentuada e avaliar se havia diferença
entre eles, de algum modo, estatisticamente significativa. Em geral, não houve, né? Houve apenas uma diferença, olha, houve diferença estatisticamente significativa com erro alfa de 5% na categoria melhor acentuada no quesito saúde, em que os usuários de produto com predomínio de THC apresentaram o resultado de 48,5%, que foi, nesse critério estatístico, significativamente maior do que entre os usuários de produtos com predomínio de CBD, onde 32% registraram melhora acentuada da saúde. Então, considerando todos os quesitos que a gente analisou, saúde, qualidade de vida, retirada de medicamentos, internações, idas a pronto-socorro, sintoma principal, todos os diagnósticos, enfim, houve diferença estatisticamente significativa só nessa comparação da saúde, melhora acentuada de saúde, com melhor resultado nos usuários de produtos com predomínio de THC. Agora, resultados não estatisticamente significativos, em geral, apresentaram maior efetividade, mais resultados, especialmente resultados mais acentuados, né, melhores, nos produtos com mais THC. Inclusive efeitos colaterais. Então, a gente tem nesse grupo de pacientes, de forma geral, mais resultados, especialmente mais resultados positivos nos usuários de produtos à base de THC, ou com THC alto ou meio a meio, em relação aos usuários de produto à base de CBD. Em geral, isso permite a gente concluir alguma coisa? Não, mas certamente permite a gente questionar qualquer conclusão em contrário. Então as pessoas dizerem, o CBD é seguro, o THC não é. Não, peraí. Esses dados aqui mostram segurança praticamente a mesma. O CBD que trata epilepsia, o CBD que trata autismo, ansiedade ou qualquer outra coisa, o THC vai provocar danos e não, os resultados aqui mostram outra coisa. Nada é conclusivo, mas certamente permite para a gente ter uma base para questionar qualquer posição da Associação Brasileira de Pediatria, da Associação Brasileira de Psiquiatria, em termos de condenação em lime, né, preconceituosa, com certeza, do THC ou do uso medicinal de THC. Um parêntese aqui muito importante que está dentro do universo da má-fé ou da má prática científica, nesse caso da condenação da maconha, ou especificamente, ou enfim, das condenações de drogas em geral, da política antidrogas ou guerra às drogas. Nesse caso, eu acabei de citar de novo, não me lembro mais o autor, sei que é um psiquiatra que hoje eu vi em rede social, né, falando do artigo dele, publicado no Globo, o jornal Globo, e o cara, ele acentuava lá diversos estudos sobre o uso comum, popular, o uso social de cannabis, apresentando problemas que são todos questionáveis, mas não quero nem entrar nisso. Agora, o fato é o seguinte, a partir desses estudos, ele quer questionar o uso medicinal. Ora, se ele quer questionar o uso medicinal, ele deveria utilizar dados sobre efeitos colaterais, riscos, problemas no uso medicinal. E não no uso em geral, onde inclusive grande parte das vezes está associado a outras drogas. Então lá, por exemplo, um dos problemas que ele levanta, que os usuários de maconha teriam mais do que os outros, um risco maior, é de morrer de overdose. Mas certamente não é overdose de maconha. Então é ridículo, isso não se aplica ao uso medicinal. Como eu disse, essas estratégias de quase, você pode dizer, manipulação de informação que a política antidrogas induz, e especificamente no caso da maconha. Basta você abrir
Se você abre o Google hoje, pergunta qualquer coisa sobre THC e CBD, risco de maconha e esquizofrenia, você só vai encontrar informação falsa. De verdade, manipulada, errada, mas é assim que isso é, por exemplo, porque está calçada por algumas associações, instituições médicas ou da área de saúde, né? Tem que mudar, mas enfim. O fato é, estes dados aqui, com toda a fragilidade deles, nos asseguram de que, olha, há muito a ser questionado e avaliado antes de condenar THC em limine ou condenar o uso medicinal de maconha. Com certeza não, de jeito nenhum. Bom, outra coisa que eu achei muito importante aqui em relação a esses resultados em geral, muito importante mesmo, essa última frase, eu vou colocar ela aqui só para vocês verem. É o seguinte, está escrito aqui, olha, merece destaque o fato que, considerando apenas os usuários que registraram o uso de produtos de alto THC, registraram-se os melhores resultados e com efeitos colaterais abaixo da média em geral. Então, onde a gente teve registro de uso de produtos com predomínio de alto THC, não é nem predomínio, alto THC, alto nível de THC, a gente tem os melhores resultados nesse grupo de pacientes aí. De novo, isso aí não dá para dizer que você vai ter melhores resultados em geral ou em qualquer grupo com produtos de alto THC, mas certamente estão dizendo que isso pode acontecer. Então você pode ter resultados excelentes e nesse grupo aqui você teve os melhores resultados com produtos de alto THC. E volto a dizer, nesses dados, nessa população, não teve nenhum efeito colateral grave, nenhum que justificasse a interrupção, pelo menos nos meus pacientes, com um bom acompanhamento. Veja, vou insistir ainda uma vez só sobre essa questão dos efeitos colaterais e dos riscos, dos distúrbios, das alterações neuropsíquicas, sobretudo, que a gente tem nos tratamentos de pacientes autistas, de pacientes com TDAH, de pacientes bipolares, de pacientes esquizofrênicos, de pacientes epiléticos, de pacientes com Alzheimer, outras doenças neurodegenerativas, você vai ter um risco alto de crises psicóticas, de crises de ansiedade, de crises de irritabilidade, de outros distúrbios neuropsíquicos, de crises convulsivas. Se você parte do pressuposto de que isso é causado pelos canabinoides ou causado pela maconha, você vai com certeza interromper tratamentos de forma equivocada. Então, com segurança, hoje eu digo para as minhas mães de pacientes autistas, por exemplo, olha, vamos entrar na transição, vamos retirar progressivamente a risperidona e o Depaquene e o medicamento antidepressivo, sei lá, o que tiver o paciente usando. Vamos entrar. Nesse período é possível que haja algum nível de turbulência, às vezes turbulência grave. Vamos enfrentar qualquer turbulência que a gente vai sair na frente melhor. Eu estou tendo cada dia mais tranquilidade em dizer isso. Vão sair na frente melhor os tratamentos desses distúrbios. Especificamente eu estava falando aqui do autismo, mas distúrbios neuropsiquiátricos em geral. De novo, sobretudo em comparação com os resultados obtidos com os remédios, que são insatisfatórios em grande parte e tem um potencial de dano muito grande. Gente, era esse. Eu queria agradecer muito todo mundo que esteve presente aqui. Eu acompanhei aqui dentro do possível as interações, muita gente falando coisas legais. Eu agradeço muito quem elogiou. E não estou na dúvida se teve alguma questão, se alguém quer colocar alguma questão, é uma excelente oportunidade. A gente vai deixar isso dentro do possível gravado e depois divulgar. Eu gostaria, né, de ter deixado mesmo esse documento público, né, em vídeo, e fico feliz de ter tido uma boa presença, da gente estar podendo dialogar com um número de pessoas interessadas, né? Então, estou à disposição
para perguntas. Tem outros colegas que têm contribuições, que trabalham também, que estão, sejam médicos ou outros terapeutas, né? Ou pacientes, mães e pais de pacientes, enfim. Se alguém tiver alguma observação, alguma é, questão, vamos fazer, senão a gente vai encerrando. Vamos aguardar uns poucos segundos, né? E vamos ir finalizando então. Uma última coisa que eu gostaria de falar, de novo, pela última vez agradecendo a todos, agradecendo ao parceiro, colega Dr. Márcio Alves, da UFJF, que ajudou bastante no desenvolvimento do modelo, né, da pesquisa, no questionário, depois na metodologia, no processo de análise, né? Os colegas da UFOP, ali do boa tarde, Anny. E obrigado quem está elogiando a lucidez. Estamos tentando, né, nos manter lúcidos, não é fácil. Ah, o Márcio está junto aí, beleza. Então, o pessoal da UFOP, eu estava dizendo especialmente o pastor, né, que é médico de família, na época estava na coordenação da residência e foi nosso parceiro, e foi através dele que esse link foi colocado no ar, a responsabilidade de guarda, né, dos dados pessoal ficou dele, eu agradeço muito, também os estagiários ajudaram no desenvolvimento dos questionários, né, e lá na origem, né, inicial, teve alguma contribuição do Leandro Ramires, do Renato Malcha, e até dos pacientes, né, que participaram lá no início. E estamos agradecendo também todos os pacientes, de novo, nós vamos reabrir já de uma forma, ainda estamos em dúvida se vamos reabrir através de algum link com constituição de pesquisa, porque demandam as burocracias que a gente está sempre aguardando, ou vamos abrir autonomamente agora nas parcerias com associações, com quem está interessado, né, nessa coleta e difusão de informação. A gente está reabrindo, estou sempre correndo atrás de parcerias, né, recursos para a gente poder sustentar essa pesquisa. Última palavra minha, não está tendo pergunta, então vou dar a última palavra, que é o seguinte: esse tipo de levantamento de informação, enquete ou pesquisa, ela tem algumas características muito interessantes, sabe? Ó, isso, olha, tem a Reni dizendo que o filho convulsionou a partir do uso do óleo e que antes tinha um intervalo maior. Mas a Reni disse que eu estava exatamente dizendo, em alguns casos nós vamos ter alterações no padrão das crises que podem parecer negativas ou até ser, e crises convulsivas têm um risco potencial eventualmente grande. Então isso tem que ser muito bem avaliado, né? Seja a continuidade do tratamento, seja a interação com os outros medicamentos e mexer com eles ou não. Tudo isso é bastante delicado e, como sempre, deve ser avaliado em relação à gravidade do caso, a necessidade de se correr riscos diante de casos mais graves com resposta ruim aos tratamentos é sempre maior e vale a pena, né? Mas o que eu vejo em relação a esse risco de qualquer desses efeitos mais significativos, eles aparecem em geral nas associações, eles aparecem mais frequentemente nas retiradas de outros medicamentos e mais raramente já na entrada dos canabinoides, e especialmente quando entra já em dose alta. Então, tudo que a gente pode fazer nesse sentido, a gente faz no sentido de reduzir risco, né? Essa é a minha visão clínica hoje. Com o tempo pode inclusive mudar, mas é essa visão de redução de riscos que a gente tem. E mesmo assim,
minha prática, o que os dados mostram é todos os tipos de epilepsia. Vale a pena tentar o tratamento com canabinoides, porque pode dar certo, pode conseguir redução e retirada de medicação que é bastante tóxica com resultado melhor. Então, vale a pena tentar. Não vejo, sabe, aí bem tranquilo, bem seguro, nunca vi. Nunca vi um caso onde você tivesse uma piora não reversível. Que isso poderia nos preocupar, dizer, ah, não, o paciente pode piorar e não voltar atrás. Não, isso não acontece, não. Pelo menos até hoje eu não vi. Se acontecer, deve ser de uma raridade extrema, em casos muito peculiares. Ou seja, tudo justifica que a gente mantenha esse leque grande, né, de distúrbios como focos de tratamento. É assim que as pessoas espontaneamente nos procuram e a gente tem conseguido bons resultados, né? Eu vou agradecer mais uma vez, é a última, todo mundo que teve a paciência de nos acompanhar. Fico feliz de ter podido apresentar. Espero que eu consiga gravar isso aqui no, no Instagram e depois deixar publicado para quem quiser acessar. Quem tiver mais interesse sobre a pesquisa, acessar o relatório ou ajudar de algum modo, colaborar, ou ter interesse no desenvolvimento, que a gente vai continuar desenvolvendo, é só me procurar aqui ou por qualquer outra rede social e a gente está sempre à disposição. Um abraço, gente, boa tarde para todo mundo e viva a Argentina que na raça, nos pênaltis, conseguiu, hein? Um abração, gente. Tchau, tchau para todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo gravar aqui agora. Como é que é essa história? Será que é isso? Meu Deus do céu. E agora? Alguém que sabe como é que grava, pode me falar? O que eu faço aqui? Puxa vida, alguém pediu para entrar, mas entendi, quer participar, né? Diretamente. Eu quero é gravar. Isso não é convidar para participar também não. Enviar para. Será que é isso? Ninguém sabe como é que grava. Enviar uma mensagem. Mas eu não acho isso não. Será que é essa câmera aqui? Não, isso é só vou tirar a câmera. Microfone, câmera, estrelinha. Será que é na hora de fechar que ele vai dar a opção de gravar? Tomara que seja isso. Gente, ó, vou fechar, tomara que eu consiga gravar. Vai ficar assim, não vai ser só essa experiência. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.